Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui do verso 19 até o verso de número 24. Evangelho de João, capítulo 4, do 19 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deves adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pelo que o Senhor irá ministrar aos nossos corações nessa manhã. Pai, nos dá luz, nos dá entendimento, nos dá revelação da Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, e o tema da minha mensagem é o adorador que Deus procura. O adorador que Deus procura. Nós claramente olhando para esse texto e meditando sobre esse texto, a palavra do Senhor diz, através de Jesus, falando àquela mulher junto ao poço, né, ele fala assim que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Né? Isso é uma referência muito fundamental para nós entendermos, né, do que se trata. E nós vamos ler também em João, capítulo 14 verso 17, ele diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e em vós. Né? O Espírito da verdade. Também João 16:13, ele vai nos mostrar nas Escrituras que quando Jesus fosse subir aos céus, a palavra do Senhor diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Bem, o adorador que Deus procura. Por que Deus está a procurar um adorador? Porque Deus está a observar a terra, e a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então o Senhor está a procurar adorador. E a pergunta que nós devemos fazer aqui é: por que Deus está a procurar os verdadeiros adoradores? Porque, efetivamente, irmãos, há uma adoração que é falsa. Há uma adoração que nós poderíamos dizer que é fake. Há uma adoração que não agrada o coração do Senhor. Se Ele está a procurar algo que é legítimo, é porque existe algo que não é legítimo. Existe algo que realmente não toca o coração de Deus. Existe algo que realmente não abençoa o coração de Deus. E nós vamos encontrar essa resposta na própria palavra do Senhor. Isaías capítulo 29, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Então nós percebemos aqui que a palavra do Senhor está mostrando que tipo de adoração que Deus não recebe. Esse é o tipo de adoração fake. É a adoração que procede de lábios. É uma adoração que não vem de dentro do coração. Mateus, capítulo 15, no versículo de número 8 ao número 11, o Senhor Jesus disse assim, repetindo o texto de Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. O que Jesus está a falar aqui? Que o povo está a adorá-lo apenas de lábio, mas o coração não. E ele começa a falar sobre o que sai do coração do homem, que é isso que contamina o homem. Então, se o que está no coração do homem também não é bom, mesmo quando ele adora ao Senhor, o Senhor não recebe.
mesmo que ele tente trazer adoração ao Senhor, seja por meio de palavras, seja por meio de cântico, se o coração está longe, se o coração não é bom, também Deus não recebe. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende todas as saídas da vida. Então, nós precisamos olhar para esses textos e perceber por que o Pai está a procurar adoradores que o adoram em espírito e verdade. Porque existe uma adoração falsa. E a palavra do Senhor nos respondeu que tipo de adoração é falsa. Aquela adoração que só sai dos nossos lábios, mas que não vem de dentro do nosso coração. Que não vem de dentro de uma realidade de mudança de vida. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Ou seja, Deus está a procurar um coração que Ele é o centro das suas maiores ambições. Irmão, deixa eu te dizer, se Jesus não é o centro das suas maiores ambições, então, talvez a tua oração não está subindo para Deus. E Ele não está recebendo e não está realmente abençoando o coração dele. Ou seja, por quê, queridos? Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua santidade, a sua majestade. Eu louvo a Deus pelo repertório de hoje. Eu comecei a agradecer ao Espírito Santo aqui. Falei, obrigado, Espírito Santo. Primeiro porque Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. Quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, já fazem pelo menos um mês atrás. A primeira nota na Bíblia. E nessa semana, orando, falando com o Senhor me levou para esta nota. E quando começamos a adorar, que atrai meu coração, Tu és minha vida, né? Quando começamos a cantar aquela música, a da Lagoinha lá, o do Preciso de Ti, do Diante do Trono, melhor dizendo, eu falei, uau, o Espírito Santo faz as coisas direito, Ele trabalha em conjunto, tudo testifica, tudo está sendo construído para que Deus faça algo no nosso coração. Então deixa eu profetizar algo sobre a tua vida, querido. Você não veio para uma reunião em que ele quer você como espectador. Você veio para a reunião para que você seja o adorador que o adora em espírito e verdade. Amém? Você veio para essa reunião para você se render por inteiro a Ele. Amém? Não sou eu que quero isso, é o Senhor que quer. Ele quer a sua entrega, Ele quer a sua devoção. Ou seja, nós devemos entender, irmãos, que esse é o anseio do coração do Pai. Esse é o desejo do coração do Pai. Porque, amados, o Senhor já tinha isso com o homem. O Senhor já tinha essa relação com o homem. O Senhor já tinha isso com Adão e Eva, mas perdeu-se, não é verdade? O Senhor tinha essa aproximação, essa face a face, essa presença, essa conversa de intimidade, esse relacionamento próximo. O Senhor já tinha esse relacionamento em que o homem era um com Ele, né? E Deus era um com o homem na sua criação, porque nós vamos entender que Gênesis 3:6, ele nos mostra cada vez isso. E Deus, ele não divide a adoração dele, não divide a glória dele. Por isso que é importante nós entendermos que se nós não tivermos um coração em que Deus seja o centro, ou o centro das nossas maiores ambições, nós vamos nos tornar como Eva. Ou nós vamos manifestar a natureza adâmica que recebemos de Eva. E qual é essa natureza adâmica? Olha o que Gênesis 3:6 diz. A palavra do Senhor diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos é a árvore, desejável para dar entendimento. Se Deus não é o centro das ambições dos nossos corações, nós vamos nos tornar uma Eva. Nós vamos começar a adorar os frutos, nós vamos começar a adorar uma estrutura, nós vamos começar a adorar as conquistas, nós vamos começar a adorar os nossos sonhos, nós vamos começar até mesmo, eu vou falar daqui a pouco, a adorar os nossos problemas. E Deus vai começar a ser colocado de fora. Então, o adorador que Deus procura, queridos, possui algumas características. E eu quero poder, nessa manhã, pela graça do Senhor, compartilhar o seu coração, que características são essas, e que nós não podemos perder de vista, para que Deus seja adorado na nossa vida, no nosso estilo de vida. Amém? Eu creio que a primeira característica de um adorador que adora em espírito, vamos lembrar aqui, em espírito e em verdade, é alguém que tem a consciência de onde foi tirado.
a consciência da onde foi tirado. A palavra do Senhor diz em Romanos 5,20 que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós estávamos em pecado, irmãos. Não havia esperança para nós. Ele nos tirou de lá, do peso do pecado, do peso da acusação. Ele nos tirou de lá. Olhe agora mesmo para a sua vida. Olhe para trás na sua história. Da onde ele lhe tirou? Que resgate ele operou a seu favor? Que resgate ele operou a sua casa, a sua família? Talvez a família dos seus pais que se converteram e você nasceu num lar cristão. Da onde ele lhe tirou? Eu creio que uma das características do adorador que o adora em espírito e em verdade é alguém que tem a consciência de onde foi tirado. Não só isso. Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha onde nós estávamos. Olha a quem eu e você pertencíamos. Olha quem dominava as nossas vidas. Um espírito de opressão, um espírito de cadeias, um espírito que nos aprisionava ao pecado. Como a palavra do Senhor diz, nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Nós andávamos segundo a perspectiva desse mundo, a mentalidade desse mundo, ao peso do pecado, à consciência pecaminosa, a um coração voltado para a queda, a um desejo mau do coração, às ambições egoístas do nosso coração e da nossa alma. Olha onde nós estamos. O verdadeiro adorador que o Pai procura, que o adora em espírito e verdade, ele tem consciência de onde ele foi tirado. E porque ele tem consciência de onde ele foi tirado, ele adora a Deus com tudo que ele tem. Não só isso, olha que Salmos 42, queridos, hoje eu quero mostrar para você mais uma vez. Talvez eu vou pregar o Evangelho para você se converter, como eu me converti de novo a hora que eu estava meditando aqui da palavra do Senhor. Eu mesmo fui orar ao Senhor, falei: Deus, o Senhor me tirou. E eu vou ler esse texto aqui de Salmo 42. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou, o quê, queridos? Os passos. Que tremendo! Que tremendo, irmãos! O verdadeiro adorador, ele tem consciência de onde estava. O verdadeiro adorador tem consciência de que a vida sem Cristo Jesus era uma vida amarga, inquieta, ansiosa, desesperançosa, frustrante, problemática. Não é verdade? Às vezes, eu não sei, talvez os casados aqui, Deus trabalhou na sua história de seu casamento. Deus talvez curou alguém de enfermidade na sua casa. Deus sarou a sua vida de alguma maneira, em algum aspecto. Deus trouxe esperança ao seu coração de novo. Então o verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade, ele tem consciência da onde foi tirado e ele não negligencia isso. Amém? Você está comigo aqui? Amém. Sabe, amados, nós temos que, ao falar sobre consciência de onde for tirado, a gente precisa entender algo. Deus não lhe deve nada. Ele não tem a obrigação de fazer nada por ti nem por mim, porque o que ele fez já está feito. Mas por nós, muitas vezes, negligenciarmos a consciência de nós fomos tirados, nós começamos a reclamar da vida que a gente está a viver. Oh Deus, você não está vendo, não? Oh Deus, olha isso, oh Deus, aquilo. A gente começa a reclamar, a gente começa diante do Senhor murmurar, e a gente começa a dar diante dos olhos de Deus murmuração, reclamação, frustração. A gente começa, perdão pela palavra, vomitar diante de Deus as nossas amarguras, em vez de darmos a Ele adoração, porque nós temos consciência de onde Ele nos tirou. Está comigo aqui? Pastor, você está bravo hoje? Estou animado, irmão.
estou animado que nós vamos sair daqui hoje com um outro entendimento na mente sobre a adoração. E nós vamos adorar a Deus com tudo que temos, com tudo que somos, seja com problema, sem problema, com tristeza, com dor no rim, sem dor no rim, né? Com as irmãs com aqueles dias maus que elas passam, vai adorar Jesus, né? Os irmãos também passando junto os dias maus com as esposas, né? Também vai adorar Jesus. Aleluia. Estou animado, irmão? Porque Deus trouxe de novo essa consciência ao meu coração. Volto a dizer, de onde Deus tirou, meu irmão? De onde Deus arrancou você? Ei, isso é motivo para você adorá-lo. Em espírito e em verdade. Sabe por quê? Deixa eu lhe afirmar algo aqui. Essa consciência é fruto de revelação. Essa consciência é fruto de revelação. Se você não está a adorar a Deus dessa maneira, está ali faltar revelação. E revelação você só tem, sabe aonde? Nos pés dele. E essa revelação não é dada ao mundo, porque o texto diz, o mundo não conheceu. Essa revelação é dada aos filhos. Porque os filhos receberam o Espírito de Deus. Qual? O Espírito da verdade. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura são os adoradores que adoram como? Em espírito e em verdade. Nós carregamos o Espírito da verdade em nós. Talvez você tinha dúvida quando você lia isso. O que quer dizer esse Espírito em verdade? O Espírito em verdade é o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo atuando em nós. É o Espírito Santo que nos ensina a adorar. É o Espírito Santo que nos ensina e nos revela a verdade. É o Espírito Santo que nos conduz à verdade. É o Espírito Santo que revela de onde nós somos tirados. É o Espírito Santo que nos faz celebrar a Deus e louvar a Deus, porque nós não estamos mais no poço da perdição. Amém? Essa é a primeira consciência de um adorador que o Pai procura, que o adora em espírito e verdade. A segunda consciência é a consciência do perdão que cada um de nós recebemos. O perdão de cada um de nós recebemos. Sabe, queridos? Nós precisamos entender isso. Assim como a consciência de onde Ele nos tirou, que nós adoramos a Ele mesmo nos dias maus, né? Não quero voltar ao tema anterior, né? O Abacuque, capítulo 3, 17, 18, fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja bois nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Né? A consciência do perdão que nós recebemos, sabe, ela nos leva a um lugar de humildade também. Eu quero mostrar isso para as Escrituras para você. Lucas capítulo 7, versículo 47. Diz assim, por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Quando nós não temos consciência do tamanho do perdão que recebemos, nós somos ingratos. E nós nos comportamos com ingratidão. Ingratidão é a falta de celebração pelo que Deus fez, pelo que Deus faz e por aquilo que Ele ainda irá fazer. Quando nós começamos a reclamar da vida que temos, quando nós começamos a reclamar do que não temos, quando nós começamos a reclamar do que não conquistamos, quando nós começamos a reclamar que está difícil, quando nós começamos a reclamar, nós paramos Deus. Pastor, Deus pode ser parado? Ele é o soberano? Ele não tem os seus propósitos estabelecidos? Sim, nós paramos Deus. E é só ler Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o invocam. Se Deus é galardoador, e se alguém busca Ele com fé, Ele galardoa, Ele abençoa, significa que se sem fé é impossível agradar a Deus, alguém sem fé não acessa o que Deus quer fazer por ele. Então, é a fé que aciona o mover de Deus na terra.
Não é apenas só a vontade soberana de Deus. Existe a vontade soberana de Deus, mas existe eu como homem correspondendo e me submetendo ao que Ele quer fazer na minha vida. E se eu não me submeto ao que Ele quer fazer na minha vida, logo eu não sou beneficiado, abençoado, tocado, trabalhado por Deus. Porque a fé, ela é uma reação. A fé, melhor dizendo, a fé é uma ação. E o céu reage à nossa fé. Olha o que a palavra do Senhor diz, né? Que a fé vem por ouvir o quê? A pregação, a palavra do Senhor. Então, se eu escuto a palavra do Senhor, o Espírito que habita em mim testifica que a palavra é verdadeira, é fiel, eu posso confiar nela, então a minha fé responde. E se a minha fé responde, eu recebo o que aquele princípio, aquele mandamento, aquele valor, né, pelo qual ele foi liberado, ele se manifesta e toca e transforma uma área da minha vida. Amém? Faz sentido isso no seu coração? É muito importante nós entendermos isso, porque o adorador que o Pai procura, que o adora em espírito e verdade, ele tem a consciência do perdão que ele recebeu. Então, quem muito foi perdoado, muito ama. E quem pouco foi perdoado, pouco ama. Eu entendo que o muito em pouco é fruto da revelação de quem recebeu perdão. Se você olha para a sua vida, se eu olho para a minha vida, se eu olho para a minha vida e acho que o perdão que eu recebi de Deus é pouco, eu vou amar pouco. Se eu tenho consciência do que o Deus fez pela minha vida, o amor que Ele tem por mim, o perdão que Ele tem por mim é muito, eu vou amá-lo muito. E quase sempre essa consciência está relacionada na nossa consciente coletivo, na nossa mente, na nossa filosofia de vida, ao tipo de pecado que eu pratiquei e ao tipo de pecado que eu não pratiquei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você nasceu no lar cristão, glória a Deus. Você precisa de salvação tão quanto aquele que não nasceu. Não muda nada. É lógico que haverá mudança de consequências, né? Glória a Deus por quem nasce num lar cristão, né, e consegue andar nos princípios da palavra de Deus. Vai ter, graças a Deus, ali algumas coisas que ele não vai acabar por passar por isso, porque aquele lar foi dirigido com sabedoria, com princípios e valores da palavra. Já quem não nasceu num lar cristão, infelizmente, por não ter valores da palavra, vai praticar toda sorte de pecado, mas as consequências dos atos que praticamos são distintas, mas salvação e perdão é igual para todo mundo, dependendo do que fez ou deixou de fazer. Faz sentido isso para o seu coração, querido? Ou seja, não baseie o seu nível de entendimento do perdão que Deus realizou para a sua vida com base no que você fez e deixou de fazer. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos. E essa consciência, né, do perdão que nós recebemos, ela deve nos levar, amados, a um lugar de quebrantamento. E muitas vezes nós somos presunçosos, orgulhosos, intimidadores. Quando eu falo intimidador, a gente quer chegar diante de Deus, como se a gente tivesse algum, né? Ei Deus, é o seguinte, ó, não oferto mais não, hein? Ó Deus, não dizimo mais não. Deus, essa semana eu vou orar também. Jejum não faço. Ó Deus, eu não vou mais na igreja. Ó Deus, eu não vou perdoar aquele irmão, não. Ó, se o Senhor não fizer alguma coisa com aquela minha sogra, ó Deus, se o Senhor fizer alguma coisa com aquele irmão que pediu dinheiro emprestado e não pagou, aquele lá que me deu cano, aquele lá que me roubou, aquele lá que me traiu, aquele lá que sujou meu nome, se o Senhor não fizer nada, eu vou abandonar o evangelho. Se eu fosse Deus, graças a Deus não sou irmão, eu falava assim, pô, Sidão, abandona mesmo, vai para o inferno. Quem sabe o pai lá no inferno, lá do inferno é melhor que eu. Graças a Deus não sou Deus. Porque tem hora, irmãos, tem hora que dá vontade de falar isso para certos crentes. Tem hora que dá vontade de dizer, a igreja me feriu. A igreja não te feriu não, quem te feriu foi alguém da igreja. Então já deixa eu alinhar isso no seu coração, você foi perdoado para perdoar. Então perdoa quem te feriu logo de uma vez, se livra desse peso sobre os seus ombros e segue tua vida feliz, porque Jesus quer fazer grandes coisas a seu favor, amém? Larga essa história. Não fica carregando esse bicho morto nas costas, não. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aposto até que você está mais animado agora. Falou, nossa, eu vou sair daqui levinho, não vou carregar mais ninguém nas minhas costas, aleluia. Mas vamos lá, olha o que Colossenses 2,14 nos ensina.
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Olha que tremendo, irmãos. Querido, você tinha uma promissória espiritual, uma dívida espiritual, que não é possível pagar por você. Não há uma justiça em ti. Não há nada em ti, em mim, que se equipare, se iguale, chegue sequer perto da justiça de Deus. Ainda que você carregue um senso de justiça própria, de moralidade, deixa eu dizer para você, sabe como a Bíblia fala a respeito disso? Trapo de imundície. A sua moralidade, a sua justiça própria, o seu senso de ser bom ou não, para Deus é um trapo de imundície. Sabe por quê? Porque é a sua, não é a dele. A dele te justifica, te purifica, te transforma, te coloca num lugar de pertencimento, te coloca numa rota de transformação de vida. A sua justiça ou a minha justiça não pode alterar nenhuma vírgula das nossas vidas, não pode alterar nada na nossa história, não mudará nada nesse mundo. Ainda que o homem foi chamado para as boas obras, se não for pela justiça do nome dele e se não for para a glória dele, é obra morta, é obra que ele não recebe. E nós precisamos, amados, voltarmos a essas consciências, a essas perspectivas, a esse entendimento do Evangelho. Nós vamos voltar ao Evangelho puro e simples, sem fábulas, sem essas coisinhas aí que estão colocando no Evangelho. O Evangelho é duro, é real, é verdadeiro. O Evangelho ainda continua sendo uma faca que entra fundo no nosso interior. O Evangelho ainda continua nos circuncidando. O Evangelho ainda circuncida coração, o Evangelho ainda muda vidas, o Evangelho ainda transforma a história, mas é só o Evangelho da justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? O próprio Cristo. Porque, amados, a consciência do perdão nos impede de sermos orgulhosos, nos impede de sermos presunçosos, nos impede de acharmos que nós somos merecedores de alguma coisa. Amados, a consciência do perdão nos faz andar em humildade. E se nós andarmos em humildade, a gente não precisa de pedir nada para o Pai. Sabe por quê? Vamos comigo para a palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós temos consciência do tamanho do perdão que nós recebemos, e não andamos em orgulho, não andamos em presunções, não andamos em intimidação, não andamos no lugar da nossa justiça própria, mas permitimos que o nosso Deus assuma o lugar nas nossas vidas, a graça dele vai operar sobre a nossa humildade. E ele vai nos levar aos lugares que nós queremos estar, às conquistas que nós queremos conquistar, né? A viver o que nós queremos viver. Porque Deus trabalha dessa forma. Deus age dessa forma. Olha que Apocalipse capítulo 3, verso 17 fala da questão de como Deus nos vê sem estarmos debaixo da graça dele, sem estarmos debaixo da operação do Espírito da verdade. Quando nós não temos a consciência da graça de Deus, quando nós não temos a consciência do tamanho do perdão que nós recebemos, quando nós não temos essa consciência, nós vamos nos comportar como alguém pobre, miserável, cego e nu, ou seja, desprovido da verdade, desprovido de revelação, desprovido de entendimento, desprovido da ação do Espírito Santo em nossos corações. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo para os nossos corações nos conduzir à verdade. E quando nós estamos quebrantados e humildes, o Espírito Santo vai nos levar à verdade. Quando ele nos levar à verdade do nosso coração, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Do nosso coração vai haver um perfeito louvor. E aí sim, de lábios que confessam o seu nome. De lábios que confessam o seu nome. Por isso a maior batalha, ou por isso a maior exortação que o Senhor Jesus quer
trazer aos nossos corações é: não me adorem de lábios. Eu os tirei de um poço. Eu os perdoei quando ninguém podia perdoar e vocês não mereciam perdão. Ande em humildade e me adorem, não de lábios, me adorem de todo o coração, de todo o coração, e de todo entendimento, e de toda a força, e de todo o nosso ser, adorá-lo, porque Ele é merecedor e digno, amém? Agora, amados, sabe por que nós precisamos entender que essa adoração, que Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade é importante? Porque quando nós entendemos essas verdades, eu não merecia, eu estava preso, eu estava atado, não havia alegria, não havia esperança, não havia nada, eu precisava de perdão. Quando eu permito que essa consciência nunca saia do meu coração, nunca saia da minha mente, e eu começo a ser grato e adorá-lo por conta dessa consciência, nós vamos nos tornando ou voltando a ser o que era para ser desde o início no plano original. Eu vou dizer uma coisa, não sei se você já ouviu isso. Eu creio que na vida cristã, eu vou mostrar pelas escrituras isso que eu vou afirmar para você. Quando eu vou servindo, caminhando com o Senhor, adorando ao Senhor, e se eu entendo fundamentos, valores e verdades como estes, à medida que eu vou me tornando, à medida que eu vou adorando a Ele, eu vou me tornando como Ele. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Você pode esquecer tudo que eu falei. Se você não esquecer isso aqui, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Eu vou te mostrar nas Escrituras. Salmo 115, versículo 1 ao versículo 7. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro não são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Olha o que o verso 8 diz. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Existem ídolos nas nossas vidas. Existem ídolos nas nossas vidas. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E Deus está a procurar os adoradores que adoram em espírito e em verdade, que não tem nenhum outro Deus no seu coração, porque Deus é o único centro das suas maiores ambições, que não tem nenhum outro ídolo, seja qual ele for. Eu vou dizer uma coisa para o seu irmão. Eu amo de paixão, não vou nem dizer de devoção, porque devoção é só para Deus, mas eu amo de paixão a minha esposa. Ela sabe disso. Mas o meu coração não é totalmente dela. Porque eu digo que meu coração for totalmente dela, eu vou quebrar princípios, porque eu não estou honrando a Deus, e eu vou feri-la. Meu coração é totalmente dele. E porque o meu coração é totalmente dele, eu a amo de paixão. E eu vou honrá-la, eu vou servi-la, eu vou seguir a vida ao lado dela, até que a morte me separe dela. Ganhei um almoço top hoje. Semear, né, Miguel? Se é assim no natural, paizinho, quantos tem filhos aqui? Hã? Paizinho, mãezinha, tem aqueles que ainda não falam, né? Mas tem aqueles que falam, né? Principalmente as meninas, né? Chega pro pai: ah, pai, você é tão lindo. Dá um pulo no... Ah, mas o pai fala assim: pede todo o meu reino que eu vou te dar, minha filha. O nosso pai é assim. Quando a gente olha para o nosso pai e o adora dessa forma, e reconhece quem ele é, e honra quem ele é nas nossas vidas, ah, querido, aí se cumpre o que a palavra de Deus diz. Aí se cumpre o que a palavra de Deus diz. E qual é a palavra?
A palavra é: agindo Deus, quem impedirá? Às vezes a gente não está vendo o agir de Deus nas nossas vidas, sabe por quê? Porque a gente não está tratando o nosso Pai como Abba. A gente está tratando o nosso Pai como um banco. Como um promotor. Às vezes nós estamos tratando o nosso Abba como o próximo agente imobiliário. Ou vou mais além, como o agente de profissional. Ô Deus, me dá um emprego novo aí. Ô Deus, me dá uma promoção aí. Não é que Deus não faça isso. Não é que o nosso pai não quer realizar essas coisas. Ele quer, porque todo pai quer ver os filhos bem, amém? Mas isso é a consequência da própria natureza do nosso Deus e Pai. Mas a nossa relação com Ele é uma relação de alguém que sabe que foi tirado de um tremendal, de um lodo, de um buraco, da escuridão, que foi perdoado quando não merecia perdão. Nós nos tornamos o que nós adoramos, amados. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Se nós entendemos que o Salmo fala que quando nós construímos ídolos no nosso coração e começamos a adorar esses ídolos nos nossos corações, nós vamos nos tornando aquilo que nós determinamos ser um alvo de adoração, nós precisamos perceber que o adorador que Deus procura, que adora em espírito e verdade, que possui essas características, ele quer se tornar a essência do plano original. Ele quer se tornar a essência do plano original. Sabe qual é a essência do plano original? Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, um retorno para aquilo que Deus estabeleceu que se perdeu. Um retorno para aquilo que Deus estabeleceu e que se perdeu. Olha que o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso um pouco nas suas cartas. Efésios capítulo 5, versículo 1. Paulo ele começa a dizer, existe uma referência. E eu quero ser para vocês uma referência de talvez vocês não entenderem quem era Cristo. Ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E ele começa a falar, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus, imitadores de Deus. A gente precisa entender, ser depois imitadores de Deus. A palavra imitador é uma palavra grega. E ela é mimetes. E ela fala sobre ser como alguém. Imitar mesmo alguém. Ser como alguém. Me tornar alguém. Me tornar como alguém. Uma referência. Uma matriz. Aí ele escreve em 1 Coríntios 11:1 e diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu, como filho, estou me tornar como Jesus. Se talvez vocês não tenham uma referência, dizendo aos irmãos em Coríntios, de quem é Cristo, olha para mim, porque eu estou me tornando Cristo. Como um Cristo, na sua prática, no seu procedimento, no seu estilo de vida, naquilo que fala, como se relaciona. Então, se não há referências para vocês, porque quais eram as referências da igreja de Corinto? As referências sociológicas da sociedade, filosóficas. Os grandes pensadores estavam por ali. Haviam muitos ensinamentos sobre o humanismo, sobre a centralização do homem, sobre a adoração do homem, sobre o homem ser o centro dos pensamentos, o âmago da sociedade. Então, haviam muitos pensadores, e Paulo está chegando ali, está quebrando todo esse doutrinamento psicológico, todo esse doutrinamento filosófico daquela era, daquele tempo. E ele está dizendo, não é esse o padrão, não é esse o modelo. O homem não é o centro, não. Quem é centro é Cristo. Então, se vocês estavam buscando referências humanas, referências equivocadas, ensinos equivocados, deixa eu trazer aqui o verdadeiro ensino. O verdadeiro ensino é Cristo Jesus, a esperança da glória de Deus. Eu estou imitando Jesus. Então, se vocês querem uma referência, olhem para mim, porque os meus olhos estão nele.
Amém? Faz sentido isso que eu estou a te dizer, irmão? Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Paulo está dizendo assim, eu adoro a Cristo, eu estou me tornando como Cristo. Se nós queremos nos tornar como Cristo, como Deus, a palavra do Senhor diz assim, imite Deus, como filhos de Deus. Imite Deus no seu procedimento. Quantos já viram aqui? Já viram não? É muito comum nas famílias você perceber os traços dos pais na criança, né? Traços de cabelo, de olhos, né? Da face e até de jeitos. Não é verdade? Por quê? Porque a matriz, não tem como uma criança que nasceu de um pai e de uma mãe não se parecer com aquele pai e com aquela mãe. Não tem como, vai encontrar ali o nariz, vai encontrar a boca, vai encontrar o rosto, vai encontrar os olhos, o cabelo, até mesmo a personalidade. Por quê? Porque a matriz é daquele pai e daquela mãe. Irmãos, nós em Cristo Jesus recebemos a matriz do céu. Qual é a matriz do céu? O Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade. O Espírito de Deus que traz vida ao homem. O mesmo Espírito que foi soprado na narina de Adão e Eva, lá o ruach de Deus, a vida de Deus lá em Gênesis, é o Espírito de Deus que foi soprado para fazer o homem alma vivente. Mas por que o homem alma vivente caiu? Depois então Deus trouxe um outro homem, que é um Espírito vivificante. Não alma vivente, mas um Espírito vivificante. Cristo Jesus, que foi gerado pelo Espírito. Querido, dentro de você está sendo gerado pelo Espírito. Mas gerado quem? Gerado Cristo, a esperança da glória de Deus. E é esse homem, essa mulher, que tem a consciência desses valores, que vão adorar a Deus em espírito, em verdade. E vai ser encontrado por Deus quando adorar. Amém? Você está comigo aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sobre as idolatrias do nosso coração. Quanto tempo, irmão, você gasta diante dos seus problemas? Quanto tempo você gasta diante das suas dúvidas, das suas frustrações? Quanto tempo no seu coração você permite que essas coisas governem seu coração e estejam no seu coração? Sabe por quê, irmão? Se seus problemas ocupam a sua mente e seu coração a maior parte do seu dia, você está debaixo de idolatria. E aí eu vou um pouquinho mais além. Se você está debaixo da idolatria dessas questões, você está com um problema muito sério. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer para você por quê. Porque você vai ser governado pela ansiedade. Você vai ser governado pelas preocupações. Você vai ser governado pelas ansiedades. E sabe do que você precisa? Você precisa de libertação. Pastor, você está falando que estou endemoniado? Desculpe, é verdade, você está. Porque quem está te conduzindo é um espírito maligno. Porque se nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, se a gente adora problema, se o problema está governando a nossa vida, se a ansiedade está governando a nossa vida, se a esposa, se o marido, se o filho, seja lá o que for, irmão. Se isso domina parte do seu dia, o tempo todo, você está debaixo de idolatria. Quem se alimenta de idolatria? Quem está por detrás da idolatria? Espírito maligno. Aí vai haver um comando direto, uma autorização do mundo espiritual, porque você deu o quê? Legalidade. Sabe o que vai acontecer? Opressão. Você vai ficar oprimido. Quem que é que oprime o homem, o cristão? Espírito maligno. Não é Espírito de Deus. Então você precisa de libertação. Nossa, pastor, agora deu medo. Se você for me chamar para um apelo, vai pôr a mão em mim, eu vou cair endemoniado no chão. Não se trata disso. Sabe como você arrebenta com o mundo espiritual na área da depressão? É uma coisa muito simples que a gente pratica e nem entende o poder da prática disso. Arrependimento. Arrependimento. Dobrar o joelho diante do Senhor e falar assim, eu me arrependo. Eu realmente reconheço, eu idolatrei o meu problema. Ele assumiu um controle da minha vida. Ele assumiu... Qual é o nome do seu problema, irmão? Porque se ele assumiu parte do dia a dia da sua mente, parte do dia a dia do seu coração, aquilo está a conduzir você. Você está debaixo de uma operação maligna, por causa de uma legalidade. Então nós precisamos do quê? Arrependimento. Arrependimento só tem para quem precisa de libertação. Só que quando nós falamos a palavra de libertação, a gente acha que a palavra de libertação é para alguém que está, está preso. A gente acha que essa palavra ela se tornou
pejorativa dentro do meio cristão. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero desconstruir isso. Libertação é para todos que querem andar na luz. Libertação é para todos que querem andar na luz. Você quer andar na luz? Quem quer andar na luz aqui? Eu quero. Eu preciso de libertação, irmão, todo dia. Você também precisa. Então não olhe para essa palavra como uma coisa ruim. Olhe para essa palavra como o caminho para você andar na luz. Então deixa eu lhe dizer, queridos. Sabe por que você precisa de libertação? Sabe por que você precisa desse lugar? Porque Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. De todo o seu coração. Deus não quer que no seu coração haja nenhum outro ídolo. Deus não quer que na sua mente haja nenhum outro ídolo. Deus quer que só haja Ele como aquele que é digno de ser adorado. Porque o Senhor Jesus disse, o pedido de Deus é adorar a Deus com tudo que somos, de todo entendimento, de todo coração, com todo o nosso ser. Se o meu coração está dominado por preocupações, ansiedades, angústias, se a minha mente está dominada de preocupações, ansiedades e angústias, quem é que não está sendo adorado ali? Deus é que não está sendo. Isso é idolatria. Isso é idolatria, e nós estamos tirando o Senhor do lugar que Ele é merecedor. Por fim, eu quero ir para a parte da conclusão aqui. Pode vir já, Miguel, por favor. Nós devemos entender isso, que a característica de um adorador que Deus procura, que o adora em espírito e verdade, é alguém, primeiro, grato. Grato porque sabe de onde Deus tirou. Segundo, é humilde, porque sabe que ele não era merecedor de perdão, mas recebeu e agora tem acesso pela graça dele, né, a tudo aquilo que ele tem para fazer. Terceiro, é um imitador, não é intimidador, tá, irmão? É imitador de Cristo. Porque ele está voltando ao plano original, ser como Deus, semelhante a Deus, segundo a imagem de Deus. Ele está se tornando um Cristo na sua vida. Você está comigo aqui? Agora, irmãos, por que eu defendo a tese de que se você não tem sido grato, de que você tem andado em presunção, orgulho, achando que Deus lhe deve alguma coisa, não lhe deve nada, que se há coisas no seu coração que estão ali dominar mais do que a presença de Deus, se Deus não é tão o foco do seu dia a dia para crer em esperança de que Ele pode mudar a sua história e fazer grandes coisas, eu vou lhe mostrar por que você precisa de libertação. Precisa de renúncia. Precisa pedir perdão ao Senhor e colocar de novo no lugar. Deixar Ele assumir o controle. E aí você vai adorar em espírito e verdade. Olha o que Mateus 11, 28 diz. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Irmão, se você está cansado e sobrecarregado, começa a discernir o que tem cansado você. O que tem sido uma sobrecarga sobre você, espiritualmente falando, emocionalmente falando, nos teus pensamentos. O Senhor diz, eu vos aliviarei. Aí diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para a vossa alma. Amados, se você não está em tido descanso na sua alma, se não há mansidão no seu coração, se não há paz no seu coração, mas se há inquietações, ansiedades, preocupações exageradas, que te põem às vezes em um lugar de desistência, então o que está governando a sua vida não é Cristo. É outro jugo, mas não é o de Jesus. Porque o jugo de Jesus não é pesado. O jugo de Jesus não aprisiona. O jugo de Jesus é o que nos liberta. Sabe por que jugo? Jugo porque ele fala sobre obra. A semelhança de dois bois que puxam um carro, o jugo vai sobre o pescoço desses bois, eles trabalham juntos, então é uma obra, é uma tarefa, é um serviço, ou seja, a obra de Jesus na cruz, quando está operando sobre nós, é como um jugo. Jesus está ao meu lado, eu estou conectado nele, me identifico com ele. Então, por isso eu recebo essa nova vida, essa nova história. E por isso haverá uma adoração em espírito e verdade. Porque eu estou voltando a ser aquilo que eu nasci para ser, né? O Filho de Deus, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Amém? Está comigo aqui? Então, querido, nessa manhã, eu quero que você vá para a sua casa
com a consciência do verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Mas não só saiu. Foi o Senhor que é isso. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas é obra. Coração puro é revelação, entendimento do que Ele fez por mim. Quando eu tenho revelação do que Ele fez por mim, as minhas ações serão condizentes com essa revelação. Quando eu tenho entendimento da obra que Ele realizou no meu interior, da salvação que Ele fez em meu coração, as minhas ações, as minhas atitudes, o meu viver é condizente com esse entendimento, com essa revelação. Aí, irmão, nem a religiosidade aguenta ficar perto de você. A religiosidade vai falar assim, aqui não dá para ficar não. Perdemos. Vamos embora daqui porque esse aí é um adorador. Essa aí é um adorador. Eu vou dizer uma coisa para você. É capaz que o Satanás pare de te incomodar e você vai encontrar ele sentado na hora que sair do culto ali, ó, ali na berna, ali chorando. O que você está fazendo aí, Satanás? Não dou mais conta, você me venceu. Perdi você. Ele vai ficar chorando ali na esquina, ali, ó. Porque ele não domina seus pensamentos. Ele não domina o seu coração. Ele não tem mais lugar na sua vida. Mas só o Senhor. Ô pastor, Satanás, você também está pegando pesado, hein? O bicho está me incomodando assim, tá? O falso leão anda ao teu redor. Procurando uma oportunidade para tragar você. E essa oportunidade só é eliminada quando a gente coloca Deus como centro das ambições do nosso coração. A gente para de preocupar com coisas naturais e deixa Deus nos guiar nas coisas naturais. E deixa Deus nos abençoar nas coisas naturais. Porque Ele quer fazer isso. Ele quer te fazer prosperar. Ele quer te fazer feliz. Ele quer que você tenha uma casa estável. Ele quer tudo que você quer, irmão. Porque, Jeremias 29:11 diz, bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz para vos dar o futuro que desejais. Ele quer a bênção na sua vida. Mas Ele não vai te dar aquilo que vai roubar você dele. Se for te roubar, Ele não vai te dar. Então Ele prefere deixar você sofrer um pouquinho, chorar um pouquinho, reclamar um pouquinho, até que você quebrante seu coração e se torne humilde, e entenda que Ele é o único merecedor de toda adoração, e Ele tem que estar no lugar certo do seu coração, aí Ele vai te dar tudo que você quer, porque quando Ele te der, isso não vai te dominar, porque você já tem um único Senhor Salvador. Não são as coisas que te salvam, não são as coisas que você tem, é Ele é digno, Ele é merecedor, Ele deve ser adorado, Ele deve ser honrado. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?